as empresas vão melhorando as ferramentas, vão ter novas ferramentas de serviços e obriga também a gente a atualizar os conhecimentos. Então, espero que no final desta formação realmente eu tenha um domínio profundo tanto do Excel quanto do, do, do Microsoft Power BI. Essa é a expectativa para o bom desempenho da minha atividade. Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Ok, então é bom saber que vocês têm essas expectativas com relação à formação e esperamos que durante o tempo que a gente vai estar aqui, são 4 semanas, então conseguimos atingir essas expectativas ou até mesmo superá-las, né? Vamos procurar fazer isso. Muito bom. Então, o que é que vocês vão realmente aprender ao longo desta formação, né? Bem, no caso do Excel, nós vamos começar mesmo dos conceitos introdutórios, porque o que é que acontece? Muitas das vezes as pessoas dizem que têm o Excel avançado, mas falham muito em coisas que consideramos às vezes ser básicas, ok? Então, nada melhor do que começarmos a entender melhor os fundamentos do Excel, não é? E depois vamos falar muito, mas muito, sobre um dos grandes pilares do Excel, que são os gráficos. Vamos falar dos gráficos, vamos ver como é que podemos então escolher os gráficos para cada tipo de situação, porque não adianta colocarmos um gráfico bonito e esse gráfico não transmitir aquilo que realmente é necessário. Então vamos ver como é que nós podemos escolher, quais são as técnicas que podemos utilizar para escolhermos os melhores gráficos para a nossa análise. Um outro pilar do Excel que vamos aqui também ver tem a ver com as fórmulas e funções. O Excel tem muitas funções, muitas. Então, vamos ver como é que nós podemos usar essas funções de formas a conseguirmos então também trazer respostas a algumas métricas ou até mesmo algumas situações. E uma outra coisa, vamos aprender a usar algumas ferramentas que estão dentro do Power BI no Excel. Uma delas é o chamado Power Query, para podermos então fazer a edição e transformação de dados dentro do Excel, ok? Vamos usar de forma poderosa as tabelas dinâmicas. Vamos ver várias situações em que podemos fazer o uso dessa mesma ferramenta, que é a tabela dinâmica. E vamos também, além de usarmos a tabela dinâmica, vamos então também assim criar os famosos dashboards que podem ser a base para a tomada de decisões, né? Então, quanto ao Excel, vamos olhar para esses pormenores que o nosso dia a dia pede para podermos então sermos mais produtivos naquilo que é o nosso trabalho. No Power BI, nós vamos também começar a conhecer os fundamentos. É bom conhecer sempre os fundamentos, porque é a partir das bases que a gente consegue ir em frente. Depois de conhecermos um pouco os fundamentos do Power BI, então vamos agora entrar na fase da importação e da transformação de dados. É ali onde vamos falar sobre o Power Query, que realiza um processo chamado ETL, que é a extração, transformação e carregamento de dados. Então vamos ver como é que nós podemos trazer dentro do Power BI uma base de dados que está em Excel, como é que podemos trazer uma pasta de trabalho, ou seja, uma pasta onde tem vários documentos dentro do Power BI, ok? E
outras fontes que também sejam relevantes no nosso trabalho. Depois, vamos falar também da parte gráfica. Vamos ver como é que podemos usar os gráficos, os cartões, como é que podemos usar as matrizes, as tabelas, como é que podemos usar filtros dentro do Excel, ou seja, do Power BI, desculpa. E vamos também ver aquela parte que fala das funções DAX, que são as fórmulas e funções dentro do Power BI, que também são um pilar que reforçam muito a análise de dados dentro do Power BI. Depois vamos falar um pouco sobre relacionamentos entre tabelas. A do Power BI, diferente do Excel, é uma ferramenta que nós conseguimos fazer a união de várias bases de dados, de formas a gerarmos relatórios ou até mesmo dashboards, ok? Por exemplo, se eu tiver uma planilha e me pedirem para gerar um relatório ou um Conseguem ouvir-me? Agora sim, agora conseguimos ouvir. Teles, Sim, sim, consigo ouvir. Paramos de ouvir. Exato. Teles, conseguem me ouvir? Consigo ouvir, sim, formador, consigo ouvir. Ok. Então, eu estava aqui a explicar. Se me derem uma planilha e me pedirem para criar um relatório, então eu, em vez de usar o Power BI, eu vou usar o Excel. Ok? Mas se me derem várias planilhas que estão correlacionadas, aí sim eu vou usar o Power BI. Ok? Vou usar o Power BI para essa finalidade. Então, uma única planilha, eu posso trabalhar no Power BI, como posso trabalhar também no Excel. Várias planilhas correlacionadas, o Power BI que resolve esse problema. Ok? Então, é a razão que vamos falar também aqui dos relacionamentos entre as tabelas, onde vamos aprender sobre os tipos de chaves existentes, vamos aprender também sobre os tipos de tabelas existentes dentro do Power BI. Esses são dois aspectos que precisamos entender quando falamos de relacionamento, né? Nessa parte estaremos a falar da modelagem de dados. E depois vamos também abordar um pouco sobre o Power BI Service, que é o Power BI Online. Porque o que acontece? O Power BI que vocês estarão estudando é o Power BI Desktop, a versão que vocês terão instalada aí no vosso computador. Ok? É uma versão que vai servir somente para vocês fazerem a criação do relatório ou até mesmo do dashboard. O Power BI Online vocês vão aprender por quê? Porque vocês terão a necessidade de publicar os relatórios ou dashboard na web para posteriormente compartilharem com as demais pessoas da vossa equipe, ok? Onde na qual, se vocês forem os gestores, vocês vão poder então aplicar algumas restrições sobre quem pode ver, quem pode editar e tudo mais, ok? Então, em suma, no Power BI vamos falar dos fundamentos, vamos falar do processo de ETL, que é para carregar, transformar e para poder exportar os dados. E também vamos falar sobre as funções ou fórmulas DAX, vamos falar sobre a modelagem de dados que tem a ver com relacionamento entre as tabelas, vamos falar sobre os gráficos, cartões, matrizes, tabelas e filtros, e vamos falar do Power BI Service, que é o Power BI 100% web online, ok? Que nos permite fazer a publicação da mesma informação. Ok? Estamos juntos? Estamos sim, estamos acompanhando. Ok. Muito bom. Então, nós aqui em cima, ou seja, nós temos aqui o Excel aberto, ok? Temos aqui o Excel aberto.
Na verdade, todas as vezes que vocês forem estudar uma ferramenta, não importa qual seja, se for ferramentas da Microsoft ou outras ferramentas, a primeira coisa que vocês devem saber é conhecer como é que estão dispostas os comandos que vocês vão usar para trabalho, ok? Toda e qualquer ferramenta, toda e qualquer ferramenta, ok? Toda e qualquer ferramenta. Não esquecem, ok? Cita, Vitor. Consegue entender aí o ponto, né? Sim, tá acompanhando. Tá claro, Yeah, professor. yeah. Toda e qualquer ferramenta. Então, nós vamos conhecer esta ferramenta que está aqui, que é o Excel, ok? Geralmente, essa área toda que está aqui, que vocês estão a ver, toda essa área, onde eu estou aqui a girar toda ela completa, é a chamada janela, ok? Então, esta que eu abri é a janela do Excel, ok? Janela do Excel. Então, a janela do Excel, ela é composta de várias partes, ok? A parte de cima, que é essa parte que está aqui de cima, toda essa parte que está aqui de cima, ok? Essa parte é a chamada interface. É a chamada interface, ok? A interface, ela tem essa barra que começa aqui onde está base, inserir, desenhar, ok? Mas não é isso? Conseguem ver, certo? Podem começar a acionar com aqueles botões aí, ó, os fiches ou os likes, né? Yeah, ok, muito bom. Então, essa barra que está aqui, essa barra onde tem base, inserir, não é? Até aqui onde está o Power Pivot, essa barra toda que está aqui tem um nome, chama-se barra de separadores, ok? É a famosa barra de separadores ou guias, ok? Guias ou separadores. Então, se vocês repararem, tem aqui o separador base, que possivelmente na versão que vocês estão a utilizar pode estar escrito como, ou seja, página inicial ou início, ok? Pode estar escrito página inicial ou início, ok? Então, o que que acontece? Cada um desses separadores tem os seus respectivos grupos. Por exemplo, o separador base, o primeiro grupo dele é esse aqui, chama-se área de transferência. Área de transferência. Teles, qual é o segundo grupo do separador base? O primeiro é esse, área de transferência. O segundo qual é, Teles? O segundo tipo de letras, tipo, Certo. É o segundo grupo. Cita o terceiro grupo. Alinhamento. Muito bom, grupo alinhamento. Ok, estamos dentro afinal. Clóvis, o quarto grupo qual é? O quarto grupo é o número. Certo. Então, quer dizer, cada separador tem os seus respectivos grupos, ok? Então, todos esses grupos que vocês estão a ver aqui pertencem somente ao separador base ou página inicial, ok? Dentro de cada grupo, vocês têm os comandos, que são esses elementos que estão aqui, que nós conseguimos usar para trabalhar com eles, ok? Estes que estão aqui. Dentro de cada grupo tem os comandos. Então, basicamente, a interface do Excel, ela é constituída por separadores, grupos e comandos, ok? Separadores, grupos e comandos. Os comandos é o que a gente utiliza para trabalhar. Estamos todos juntos. Um fiche aí para ver que estamos todos juntos. Estamos todos juntos, sim, senhor. Muito bom. Muito bom. Então, agora reparem uma coisa, né? Por exemplo,
Quando é que o Teles vai usar o separador base? Quando é que o Teles vai utilizar o separador base? Teles, quando é que usarás o separador base? Ok, eu vou usar o separador base quando quiser introduzir dados dentro da planilha, Uhum. quando quiser neglitar, uh, quando também quiser introduzir números, Uhum. tipo de letras, Uhum. assim sucessivamente. Ok, muito bom. Então, em uma só frase, né? Nós podemos dizer que o que o Teles disse é quando desejar formatar células, ok? Sempre que o Teles, um Cita, o Clóvis e o José João quiserem fazer formatação nas células, então o separador ideal é o separador base, ok? É o separador base. Agora, no caso do separador inserir, Clóvis, quando é que vais utilizar o separador inserir? Usamos os separadores de inserir quando pretendemos, na verdade, inserir tabelas, por exemplo. Sim, tabelas Uhum, por ali. uhum, Sim. tá, Inserir tá bem? tabelas. Isso. Uhum, ok. Inserir. Tabelas, imagens, né? Sim, sim, tabelas, imagens. Gráficos, Exatamente. formas, Uhum. então, caixas de textos. Então, todos esses elementos que o Clóvis acabou de dizer são considerados pelo Excel como sendo objetos. Então, sempre que o Clóvis, um Cita, o Teles e o João José quiserem inserir objetos na planilha, então o separador ideal para fazer isso é o separador inserir. Não esquecem. O primeiro é para formatação de células e esse segundo que está aqui é para inserção de objetos. Ok? E como é que eu percebo que vocês colocaram um objeto na planilha? Reparem o seguinte: eu tenho aqui esse último separador. Como é que se chama? Tita, como é que se chama esse último separador? Qual é o pivot, né? Certo, deu Power Pivot. Certo, está certo. Então, reparem que quando eu vir aqui, por exemplo, aqui nas fórmulas, nas ilustrações, né, no grupo ilustrações, e vir aqui nas formas, copiar uma delas e eu desenhar aqui, vejam o que vai aparecer ao lado do Power Pivot. Apareceu o quê? José João? O que apareceu aí? Apareceu a formatação da forma. Certamente. Então, logo, vocês vão dar conta que o que está inserido aqui na planilha é um objeto quando vocês tiverem esse tipo de separador, que nós chamamos de separador contextual, porque ele já diz exatamente quem ele vai formatar. Vai formatar a forma, ok? Quando eu clicar fora, ele desaparece, esse separador contextual. Clico fora, ele desaparece. Clico na forma, ele vai aparecer. Então, ele é usado especificamente só mesmo para o objeto que está aqui, que é a forma. Ok? Entendemos, companheiros? Sim, 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 percebi. Muito bom. Muito bom. Agora, nós temos aqui esse separador que está aqui. Vou pular o desenhar, porque o que nos interessa está aqui. É o separador esquema de página. Esquema de página. José João, esse separador esquema de página, quando é que deve ser utilizado? Para formatar a página. Formatar a página, ok?
E até aqui já está a dizer mesmo, né? Fazer a configuração dela, né? Sim. É como se tivesses a preparar a página para imprimir, ok? Então, quando quiserem preparar a página para impressão, o separador certo é o separador esquema da página, ok? Temos aqui esse grupo onde vai vos ajudar a ajustar a margem, a modificar a orientação da forma, da folha, o tamanho, a área da impressão, ok? As quebras, os fundos, colocar, por exemplo, um fundo na página, como se fosse uma marca d'água. O título de impressão, por exemplo, vocês têm uma planilha Silvio, grande. Sim? vou me ausentar. Eu não estou em casa, Tá, estou a caminho de casa. Então, tá bem, daqui Miguel. a uma hora eu entro, yeah? Tá bem, Miguel, tá bem. Yeah, boa aula aí para vocês. Ok, obrigado. Ok. Então, esses títulos de impressão, que vocês estão a ver aqui, destina-se, por exemplo, quando vocês têm uma planilha extensa, que ao imprimir vai sair em 4 folhas. E vocês querem que o mesmo título que aparece na primeira apareça nas demais páginas. Então tem aqui o título da impressão. E muitos outros elementos que vocês vão aprender ou relembrar se já sabem por meio da formação. Estamos juntos? Estamos juntos, sim. Formador Silvio, eu tinha só uma questão. Depois vamos receber o material de apoio? Sim, receberão. Ok, Vão ok. receber sim. Ok. Porque hoje também só serão mesmo aspectos introdutórios, Certo. ok? Já. Mas a partir da manhã já vamos começar mesmo com mais vigor e vão ter acesso já também ao material para começarem a estudar, Certo. Tá bom. ok? Sim, Já. sim. Então, temos aqui esse grupo fórmulas. Clóvis, esse grupo fórmulas, quando é que vais utilizar? Pronto, será que é aqui onde nós introduzimos as fórmulas de cálculo? Certo, certo. Então, esse grupo, ele tem aqui a biblioteca de funções, ok? Ele mostra as categorias em que as funções estão agrupadas, ok? Temos aqui, por exemplo, esse botão que está aqui, que é o botão para inserirmos uma função. Temos o autossoma, onde nós encontramos as funções mais utilizadas. Nem alguns dizem funções básicas, mas não, são as mais utilizadas a nível do Excel, ok? Depois, temos aqui as funções financeiras, funções de lógica, funções de texto, funções de data e hora, consulta e referência, matemática e trigonométrica. Aqui em mais funções temos as funções estatística, engenharia, cubo. Então, quer dizer, o Excel tem muitas funções que podem ser utilizadas, ok? A ideia delas estarem agrupadas em categoria significa dizer que se o Teles ou o Clovis aprendem a usar uma das funções financeiras, então vocês conseguem usar todas as outras. Não precisa vos ensinar a usar todas. Basta aprender a usar uma das funções financeiras, vocês conseguirão usar as demais que estão dentro dessa categoria. Ok? Por quê? Porque o princípio de uso é o mesmo, né? O mesmo acontece com as demais funções. Ok? Depois, é aqui no separador fórmulas, onde vocês começam a trabalhar com nomes dentro das tabelas, não é isso? Para poderem conseguir, então, fazer cálculos com mais eficiência. Também é a partir deste separador que vocês conseguem fazer uma auditoria de fórmulas, não é? Saber de onde é que surgiu certo valor, ok? Mostrar as fórmulas que foram utilizadas, verificar erros, avaliar a fórmula para poder encontrar possíveis erros. Então, vocês podem fazer uma auditoria de fórmulas a partir do separador fórmulas, ok? O separador dados
o separador de dados, vocês utilizarão quando? Vocês vão utilizar esse separador de dados quando vocês, por exemplo, quiserem trazer informações de outras fontes para dentro do Excel. Por exemplo, vocês podem, se tiverem uma imagem onde tem uma tabela, vocês podem trazer aqui dentro para transformar ela em tabela aqui no Excel. Vocês podem ir buscar, por exemplo, um link na web, né? Vamos imaginar, por exemplo, que vocês viram uma tabela bonita lá na internet e querem trazer aqui no Excel. Então, é só copiarem o link. Quando clicar aqui a partir da web, então ele vai vos pedir para vocês colocarem o link, ok? Vai vos pedir para vocês colocarem aqui o link, vai dar ok, e a tabela vai estar aqui automaticamente dentro do Excel, ok? Vocês também podem vir aqui no obter dados, para obter dados de ficheiros, por exemplo, em PDF. A tabela está em PDF, podem vir aqui para poder exportar e vai se transformar aqui num ficheiro editável, ok? Então, vocês podem usar esse separador para esse fim, né? Para fazerem transformação ou edição de dados no Excel. Vocês também podem utilizar esse grupo, esse separador, para poder fazer a ordenação e a filtragem de dados, ok? E vocês podem utilizar também para poderem fazer a gestão dos dados dentro do Excel, né? Podem remover dados duplicados, podem aplicar a validação de dados, podem separar informações que estão numa mesma coluna. Então, são muitas coisas. E podem fazer vários tipos de análises, né? Yeah. Depois temos aqui o rever, onde vocês podem colocar nas células os comentários e podem fazer a proteção das folhas ou livros e também permitirem que os usuários possam ver apenas aquilo que vocês desejam. Ok? Yeah. Depois temos aqui o ver, na qual vocês podem observar a folha do Excel de várias formas. Por exemplo, essa é a forma normal. Tem aqui essa previsualização que está aqui. E temos essa aqui do esquema. Ok? Além do mais, é a partir daqui que vocês podem, por exemplo, tirar essas linhas de grelha para ela ficar assim totalmente branca. Podem remover a barra de fórmula, que é essa barra que está aqui. Podem voltar a colocar. Ok? É a partir daqui onde vocês podem dar zoom na folha. Ok? Esses elementos que vocês estão a ver aqui são os mesmos elementos que estão aqui embaixo na barra de status. Esse está aqui o zoom. É os mesmos que estão aqui. Ok? Vocês podem dividir a janela, né? Vamos imaginar que tem 2 livros do Excel aberto e vocês querem ver, querem fazer comparação, tem aqui o dividir, ok? Vocês podem congelar, não é, a parte de cima ou da lateral esquerda do Excel, ok? E podem fazer muito mais, né? Podem fazer muitas outras coisas aqui, ok? Então, esses são alguns dos separadores que vocês vão usar com maior frequência dentro do Excel. Ok? Estamos juntos? Estamos sem formador. Ok, muito bom. Então, não vamos esquecer, cada separador que está aqui faz alguma coisa, ok? Cada separador que está aqui faz alguma coisa. Esta área de baixo, vocês já lhe conhecem muito bem, é a famosa planilha, que está composta de colunas, linhas, células, que são os quadrículos resultantes da interseção entre uma linha e coluna, ok? Vocês têm aqui a caixa de nome, onde mostra a referência da célula. Tem a barra de fórmula, onde vocês vão visualizar as informações das células, vão fazer as edições e tudo mais, ok? E tem aqui essa barra que está aqui, onde temos as guias, ou separador de folhas, não é isso? Onde nós podemos acrescentar mais folhas, porque o Excel é um livro, né? Um livro cheio de folhas. Yeah. Então, temos ali esse ponto. Alberto, está aí, né?
Sim, sim, estamos presentes. Graças a Deus. Ok, isso é bom. Então, estes são alguns pontos fundamentais, né? Então, o que vocês têm que fazer, Alberto, Teles, Clóvis, João José, Cita, partilhem o vosso e-mail com o Miguel, ok? Eu vou pedir até que ele também crie um grupo no WhatsApp. Partilhem para eu disponibilizar as informações que vamos tratar durante o curso do Excel. Já, ok? Partilhem com ele o vosso e-mail, por favor. Ok, copiado. Não esqueçam de partilhar com eles, ok?